60% dos concluintes de cursos ligados ao magistério na graduação estudaram na modalidade à distância. Uma revelação que sugere questionamentos de um lado, estímulo para muitos, desespero para alguns e estupefação para outros. Isso quer dizer que uma parte grande dos que ensinam aos nossos filhos não foram às aulas em uma faculdade? Presencialmente, menos do que você possa acreditar. Então, esses professores não estão em nível de qualidade quando comparamos àqueles que tiveram formação tradicional? Quem foi que disse isso? Se a professora se gradua numa instituição oficializada pelo MEC, ela é graduada e pronto. Não se discute. Não é diferente a sua qualificação, apenas a modalidade da graduação, que é permitida por lei. É normal que a gente reaja ao que não conhece, mas o fato é que fazer uma graduação à distância exige muita dedicação, esforço, noites sem dormir, trabalho intenso em momentos que seriam de folga e outras coisas mais. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a formação de educadores à distância e as perspectivas para o futuro. É já já. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e mais uma vez estou aqui para conversar um pouquinho sobre educação. Hoje vamos conversar sobre a balança que começa a pender mais para a formação virtual do que para a formação tradicional dos professores. Estudo recente mostra que 60% dos concluintes dos cursos de pedagogia e de licenciaturas entre 2010 e 2020 estudou remotamente. Foram 231 mil formações em 2010, contra 235 em 2020. Um interessante crescimento de quase 2% em 10 anos. O crescimento de cursos à distância não impressiona no mundo globalizado, e muito menos quando levamos em conta os impedimentos de contatos sociais que a epidemia Covid-19 impôs a todos nós. Por outro lado, preocupa a fiscalização que o MEC realiza sobre as instituições que ministram esses cursos. Da mesma forma que a fiscalização pode ser eficiente, sobra margem para que nem sempre isso ocorra. A preocupação maior está no fato de que, na maioria dos casos, são escolas baratíssimas, com avaliações muito aquém do esperado e que pode comprometer a qualidade de nossos profissionais de educação. Mas nem todas são assim. Existem inúmeras instituições de qualidade formando profissionais talentosos e, pessoalmente, aprovo que toda a teoria possa ser aprendida remotamente, ficando para a prática real, que pode ser bem supervisionada por estágios, né, estágios supervisionados de qualidade, ficando para eles, né, a popular e conhecida mão na massa. Sendo mesmo franco, a pandemia acabou fomentando muito aprendizado aos docentes de todos os níveis, e tal desenvolvimento encontrou o caminho cada vez mais aperfeiçoado. Confesso que tenho muita preocupação com a mão na massa. Afinal, é na prática cotidiana que se aprende a temperar a educação, sem tempero de mais ou de menos na didática, nas relações humanas, nas exigências pré-estabelecidas, é algo que é preciso que a gente pense. Aliás,
As relações humanas são essenciais ao processo educativo, algo difícil de acontecer na educação à distância e mais difícil ainda de exemplificar de longe. Esse tempero da relação precisa ser muito bem dosado para que não haja confusões ou excessos, positivos ou negativos. Incontestavelmente, há vantagens na formação de professores por EAD. Não há pessoal sobrando no magistério. Talvez nos grandes centros haja, mas nosso interiorzão, o interiorzão do Brasil, depende muito dessa gente lutadora, que se esforça em estudar do jeito que lhes é possível. Talvez seja um caminho para povoar nosso país com professores qualificados, em lugares em que eles são necessários e que sequer existem. É claro que corremos riscos na má formação profissional em algumas escolas, mas acredito ser menos pior do que não haver formação alguma. Mas tudo é questão de educação e de adaptação, principalmente nas disciplinas em que a teoria sobrepõe a prática. Educação física é um exemplo. Pode-se conhecer toda a teoria sobre o futebol, mas é necessária a prática para que o aprendizado se desenvolva a contento. É inconcebível dizer que a pessoa aprendeu a nadar só porque leu um bom livro a respeito e teve uma teoria impecável em aulas virtuais maravilhosas sob a direção de um grande nadador olímpico. E a prática? Porém, as carreiras e disciplinas mais teóricas adaptam-se melhor à educação à distância. Isso não as torna melhores ou piores, é pura questão de característica. Mas da mesma forma que tudo evolui, a tecnologia educacional tem evoluído e promete evoluir muito mais, dependendo do que nela se invista. Perceberam? Dependendo do que nela se invista. A realidade virtual, ou melhor, a realidade aumentada, já demonstra hoje adaptar-se a treinamentos de altíssimos níveis, com simulações extremamente realísticas que ajudam a formar pilotos, engenheiros, químicos, biólogos, biomédicos, físicos e outros profissionais, permitindo a prática de ações arriscadas num ambiente controlado e seguro. Ou seja, aprende-se no metaverso para a posterior aplicação na atividade pretendida. E se o metaverso é uma realidade que se torna comum a cada dia, por que termos preconceitos com professores que fizeram sua graduação ou pós de forma remota? Esses profissionais são os desbravadores das inovações que a gente via nos filmes de ficção científica do século passado, mas que lançam bases de estudo e de introdução tecnológica para um futuro repleto de conhecimento. Mesmo as universidades, que deveriam ser conhecidas pelas pesquisas desenvolvidas, poderiam preparar o seu pessoal de tecnologia educacional, lançando mais e mais equipamentos de simulação para diversas áreas, em colaboração com diversos institutos e fundações de pesquisa. Assim, cada resultado obtido seria compartilhado e experimentado por educadores da educação básica, tornando cada educador um pesquisador e aplicador de tecnologias que desenvolverão melhor seus alunos e os habilitarão para um futuro realmente promissor. Mas que fique sempre claro, né? Sem o professor não tem como. Não importa se de graduação presencial, graduação virtual ou à distância, não importa. Sem ele, não tem jeito. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, né? Deixa o seu likezinho pra gente, ative o sininho para receber as notificações e inscreva-se
Adorarei receber a sua inscrição. Agradeço muito por ter compartilhado, por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.